Olá, nós estamos aqui para fazer o último vídeo da série sobre Trindade. No primeiro vídeo nós falamos sobre o unicismo e tiramos tanto o conceito quanto os textos que o unicismo se baseia de um livro chamado A Essência do Unicismo, do David Bernard. Um livro que tem na internet, é acessível a todos. Quem quiser aí dar uma lida, livro menos de 50 páginas, muito bom livro, recomendo. No segundo vídeo nós falamos sobre o unitarianismo, também tiramos os versículos que o unitarianismo ele se baseia de um livro chamado Manual Unitariano. Tem mais de 500 versículos que o unitarianismo se baseia para fundamentar a sua crença. E hoje nós vamos falar sobre a doutrina da Trindade. Como de costume, vamos falar sobre a origem da doutrina, os textos bíblicos que essa doutrina utiliza, e vamos estar falando também sobre a questão sobre as igrejas que ensinam essa doutrina. Bom, como é de costume, as pessoas atribuem a origem da doutrina da Trindade, a criação dessa doutrina, as pessoas costumam atribuir a Constantino, né, que foi uma doutrina criada por Roma. Até os próprios unitarianos dizem que esse conceito de três deuses que a Trindade ensina é um conceito pagão, é um conceito que você consegue encontrar nas religiões babilônicas, que isso é uma verdade. Nas religiões egípcias também tem esse conceito de três deuses. Nas religiões gregas, né, na religião romana, isso realmente é verdadeiro. É uma acusação verdadeira contra a doutrina da Trindade. Alguns atribuem a Tertuliano a criação dessa doutrina da Trindade. E é bem verdade que Tertuliano ele cunhou a expressão Trindade, né? Só que não foi nem Roma, né, nos seus concílios, que criou a doutrina da Trindade, e nem foi Tertuliano. Tertuliano apenas colocou um nome num conceito que já existia antes de Tertuliano, antes dos concílios, né, ecumênicos, já que o primeiro concílio foi o concílio de Nicéia, quarto século, ano 325, e Tertuliano é do século III, nascido em 160 e falecido mais ou menos em 220. Tertuliano coloca um nome ao conceito, mas o conceito já existia antes. Eu vou utilizar mais uma vez esse livro, Padre Apostólico, dos padres da igreja, né? Período ali, o finalzinho da era apostólica e posterior à era apostólica. Vamos pegar o testemunho de Clemente Romano. Clemente, a datação da carta que ele escreve aos Coríntios é do primeiro século ainda, né? Não é nem segundo século, então já é o primeiro século ainda. E ele diz algo interessante. Ele fala o seguinte: para que haver brigas, ódios, disputas, divisões e guerra entre vós? Não temos nós um só Deus, um só Cristo, um só Espírito de graça, que foi derramado sobre nós e uma só vocação em Cristo? Aqui ele cita Deus, Cristo e o Espírito como sendo pessoas distintas. Clemente de Roma, século I. Agora vamos para um outro texto aqui. Clemente, agora escrevendo aos Coríntios também, ele fala o seguinte: os apóstolos receberam do Senhor Jesus Cristo o evangelho que nos pregaram. Jesus Cristo foi enviado por Deus. Cristo, portanto, vem de Deus, e os apóstolos vêm de Cristo. As duas coisas em ordem provêm da vontade de Deus. Eles receberam instruções
e repletos de certeza por causa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, fortificados pela palavra de Deus e com a plena certeza dada pelo Espírito Santo. Então ele cita Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, tanto Clemente aqui, quanto também a Didaquê, que foi também um escrito que servia para catequizar os novos convertidos ao cristianismo, a Didaquê também cita as três pessoas. Quando vai falar sobre a questão do batismo, fala o seguinte: quanto ao batismo, procedam assim. Depois de ditas todas essas coisas, batizem em água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não somente os padres apostólicos, Clemente de Roma, mas também os padres apologistas, que eram cristãos filósofos, que estavam defendendo algumas doutrinas erradas, não dentro da comunidade, mas ao redor da comunidade, eles defendem também a Trindade. Não vou citar, não vou ler o que foi escrito, mas Tassiano, que era um cristão filósofo, ele vai defender também essa questão de três deuses, três pessoas e um só Deus. Ele vai falar que Deus é um, porém ele crê que esse Deus uno e indivisível também se manifestou na pessoa de Cristo e na pessoa do Espírito Santo. Interessante, ele diz que é uno, indivisível e ao mesmo tempo ele concorda que Deus ele se manifestou, em Cristo como uma pessoa distinta do Pai e no Espírito Santo como sendo uma pessoa distinta do Filho e do Pai. Mas não somente temos o testemunho dos pais da igreja, temos também aqui o testemunho dos próprios evangelistas. Todos sabem que João, quando ele vai escrever o seu evangelho, João 1:1, ele fala que o verbo estava com Deus, ou seja, distinto. O verbo estava com Deus e esse verbo que estava com Deus era o próprio Deus. A palavra verbo, como eu já disse lá no vídeo sobre o unitarianismo, foi traduzida errada. É logos. Logos não é palavra, logos é razão, logos é sabedoria, é inteligência e etc. Agora, não somente temos o testemunho de João, mas podemos chegar a uma conclusão, ou tentar chegar a uma conclusão, com os textos de Gênesis e outros textos também. Por exemplo, quando lá em Gênesis nós vemos Deus falando, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, está no plural. Isso não prova a Trindade, mas prova que existiu ali alguém além de Deus, com o poder de criar também, porque Deus fala, façamos, Deus fala, criemos, então a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então Deus atribui a outra pessoa o mesmo poder que ele tem. Bom, Jesus estava ali. Não podemos afirmar isso pelo texto, mas podemos afirmar que ali estava o Espírito Santo, porque no texto de Gênesis fala que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Então nós temos um Deus criador e nós temos um Espírito Santo. E depois nós temos um Deus criador dizendo, façamos o homem. Na Torre de Babel, temos um Deus dizendo, desçamos e confundamos as suas línguas. Ou seja, esse alguém que estava com Deus, essa pessoa que estava com Deus, tinha o poder tanto de criar, como o poder de confundir as línguas. Mas Maurício, isso não prova a Trindade, porque no texto não fala que Jesus estava ali. Realmente, no texto não fala. Mas se nós formos abrir em Colossenses capítulo 1, Paulo ele vai dizer o seguinte, Colossenses 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Mesmo que o texto de Gênesis não mostre a pessoa de Jesus Cristo, mostre o Espírito Santo e o Pai, o Criador, temos aqui em Paulo dizendo que
Sem ele, sem Jesus, nada do que existe existiria. Por isso podemos afirmar que Cristo estava ali. Mas não somente isso, temos o testemunho do próprio Cristo. Mas antes, vamos ler o relato do nascimento de Cristo. Mateus 2, versículo 11. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, adoraram. Em Apocalipse, nós vamos ler que a adoração deve ser somente a Deus. E aqueles homens que encontraram o menino entenderam que aquele menino era o próprio Deus encarnado, por isso o adoraram. Mas não somente isso, temos algo muito mais interessante vindo do Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 2, lembra daquele episódio onde 4 amigos levaram um paralítico até Jesus para que Jesus o curasse? Quando Jesus falou que aquele homem seria curado, os que estavam ao redor acharam um absurdo. Calma aí, curar? Perdoar pecado? Só quem pode perdoar pecado é Deus. E isso é uma verdade. Ninguém pode perdoar pecado, absolver alguém, se não for o próprio Deus. O que Jesus fala então? O que é mais fácil? Falar para o homem, os seus pecados são perdoados, ou levanta e anda? Tanto a cura quanto o perdão ao homem é impossível, porque tanto a cura quanto o perdão só Deus pode realizar. Então, para Jesus mostrar que ele é Deus, ele cura aquele homem, ele faz algo visível, porque o perdão não é visível a todos. Apenas a cura sim. Então Jesus fala, olha, para você ver que eu tenho poder para fazer isso, levanta e anda. Isso foi isso que aconteceu com aquele homem. Jesus estava dizendo, eu sou Deus. Em outro episódio, quando Jesus falou, antes de Abraão eu sou, o pessoal pegou em pedra. Por que o pessoal pegou em pedra? Porque o pessoal entendeu que Jesus estava dizendo que ele era eterno. Ele usou a mesma expressão que Deus usou lá em Êxodo para falar com Moisés na sarça. Moisés, eu sou, né? Que é um tetragrama, né? Yahvé, YHWH. Jesus usa a mesma expressão que o Pai usou lá na sarça ardente, mostrando que ele é Deus. Agora, e o Espírito Santo? Ele criou alguma coisa? Nós já vimos em Gênesis, e em Jó 33, Jó fala que foi o Espírito que criou ele. Em Hebreus, que é um texto muito interessante também, Hebreus, não só em Hebreus, mas vamos ler Atos primeiro, que é o texto clássico de Atos, quando fala Ananias e Safira mente quando vendeu aquele terreno, né, ele mente para os apóstolos, e o apóstolo fala para Ananias e Safira o seguinte, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Versículo 4, conservando-o porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em seu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Peraí, no versículo anterior Pedro fala que ele mentiu ao Espírito Santo. Agora está falando que ele mentiu a Deus. Foi a Deus ou foi ao Espírito Santo? Bom, dentro da doutrina da Trindade, o Espírito Santo, ele é Deus. Então, quando você mente ao Espírito Santo, você está mentindo ao próprio Deus, porque é um Deus indivisível, como Tassiano, né, o Sírio, ele vai falar. E para fechar aqui, Hebreus, capítulo de número 3, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto. O Espírito Santo foi tentado no deserto? Quando? O texto lá de Êxodo 17:7 vai falar que o povo tentou o Senhor. Até Deus colocou o nome de Meribá, uma coisa assim, porque Deus foi tentado ali. O povo tentou o próprio Deus. E o escritor aos Hebreus, que é um exímio conhecedor do Antigo Testamento, ele vai falar que ele vai atribuir isso ao Espírito Santo. Fala que o povo tentou o Espírito Santo. Mas espera aí, no texto de Êxodo fala que foi aí. Deus foi tentado. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é Deus. Nós não vamos encontrar um texto na Bíblia, um capítulo, falando que
o Espírito Santo é Deus, que Jesus é Deus e que o Pai é Deus. Não vai ter. A não ser um versículo que está em 1 João capítulo 5, versículo 7, se eu não me engano. Eu não marquei aqui, mas fala que 3 são os que testificam no céu: a água, o sangue e o Espírito, alguma coisa assim. Esse texto, ele não contém nos originais. Se quiser riscar da sua Bíblia, rasgar da sua Bíblia, rasgue. Não utilize esse texto porque ele não contém nos originais. Tá? Você não vai encontrar nenhum texto onde vai trazer prontinha a doutrina da Trindade para você. Agora, quais igrejas seguem essa doutrina? Quase todas. Tem a Presbiteriana do Brasil, que crê na Trindade, tem a Batista, que crê na Trindade, tem a Congregacional. É claro que dentro da panela tem umas igrejas meio estranhas, né? Tem Universal, tem Mundial, tem Igreja da Graça, tem Plenitude do Poder de Deus, tem Adventista. Tem também. Mas fazer o quê, né? Não se deixe enganar, não fique meio desanimado por causa disso. Bom, esse foi o último vídeo, né? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só comentar. Até o próximo vídeo.